Bom dia, alunos do quarto ano. Tudo bem com vocês? Olha só, nossa aula hoje é a aula de correção de atividades, lá do nosso livro de ciências. Tia Welles, na última aula, solicitou que vocês realizassem essa atividade, tá bom? Da página 84 até a página 86, tá? Vamos lá? Meus amores, no nosso conteúdo nós estamos conversando sobre conservação de alimentos agora, tá? Tia Welles já disse várias formas de conservar os alimentos, e aí, olha só retomando aqui com vocês, o que eu quero que vocês observem aqui na minha página? Gente, nós temos essas técnicas aí, ó, o congelamento, salgar os alimentos, desidratar. Desidratar alimentos significa tirar a água desses alimentos, tá bom? Por exemplo, ameixa seca, é um alimento desidratado, damasco seco. Então, temos também embalar a vácuo. Embalar a vácuo quer dizer que quando você embala, você não deixa nem um pouquinho de ar lá dentro daquela embalagem, tá? Cozinhar, fritar e guardar em gordura os alimentos. Enlatados em óleo, por exemplo, atum, sardinhas, são enlatados em óleo também. E também colocamos aditivos químicos nos nossos alimentos industrializados para que eles não entrem em decomposição, para que eles não se percam rapidamente, tá bom? Para eles não perderem em poucos dias, para conseguirem ficar lá na prateleira do supermercado, depois você poder armazenar na sua casa, tá bom? Tudo isso aí. Meus amores, se você olhar para toda essa lista aí de coisas que a Tia Welles colocou, você vai observar o seguinte: tudo isso aqui são ambientes que os micro-organismos eles não gostam de viver. Por exemplo, os micro-organismos decompositores não gostam muito do congelamento, né? Eles não vão proliferar ali. Eles não gostam muito do ambiente salgado, eles gostam de ambiente úmido. Então, se você retira a água, eles não gostam de lugares secos, desidratados. Eles não gostam de lugar que tá faltando ar para eles. Você retirou o ar da embalagem ali, você vai estar ajudando a conservar o alimento que está lá dentro. Na gordura, por exemplo, não tem, ela dificulta a passagem do ar, o óleo também. Então, você está retirando o ar desses alimentos. E os aditivos químicos, eles também não gostam de alguns produtos químicos que a gente coloca nos alimentos, tá? Por isso que isso aí são técnicas de conservação. Agora, o Tia Welles quer mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Olha só. Nessa imagem aqui, esse pão aqui é do quarto ano A. A tia Keila fez esse experimento com os meninos, com os alunos dela. Quem é aluno dela vai lembrar. E aí ela molhou o pão e guardou dentro dessa embalagem aí. E ela tava esperando que esse pão ficasse todo com essa colônia de mofo aí, de fungo aí. Olha só. Ela tava esperando que ficasse igual esse da outra foto aí que a tia Welles colocou. Mas não ficou. O que vocês acham que aconteceu? E a tia Keila ainda favoreceu o ambiente para proliferar micro-organismos. Ela deu uma molhadinha nesse pão. E mesmo assim, gente, se você olhar, tem pouquíssimos fungos ali. Ó, o pão só deu uma mudadinha de cor. O que vocês acham que aconteceu com esse pão? Por que será que os micro-organismos não quiseram viver nesse pão? Sabe o que acontece? Isso faz. A tia Welles colocou aqui porque eu falei, nossa, é importante mostrar. Com certeza esse pão tá cheio de aditivo químico, de produto químico para não deixar os micro-organismos proliferarem. Só que a gente tem que pensar o seguinte, meus amores, isso também não é saudável pra gente, ficar comendo um alimento cheio de produto químico assim, sabia? Sabe onde eles colocam muito pra não perder o alimento? No leite, por exemplo, porque leite é muito fácil de perder, de ficar ruim pra poder tomar. E aí eles colocam muito no leite também. Observem aí, o pão lá do quarto ano A tava cheio de produto químico, por isso que não teve grandes diferenças. E o que a gente observa, gente? Esses micro-organismos, eles têm ambientes que eles não gostam de viver, né? Porque tem alguma coisa ali que incomoda eles e não deixa eles crescerem. Hoje a tia Welles estava vendo, eu li uma notícia dizendo assim, tem um lugar que teve um acidente nuclear chamado Chernobyl. E aí, tava dizendo que lá é um acidente com radioatividade. Lá eles produziam energia nuclear. E tava dizendo que estão crescendo por lá alguns fungos e alguns micro-organismos estão se proliferando lá. E aí a gente pensa assim, nossa, como esses seres são resistentes, né? Porque radioatividade é uma coisa muito forte. E ainda assim, tá crescendo micro-organismos lá nessa região cheia de radioatividade. Então a gente tem que pensar bem, porque como é um mundo microscópico, às vezes a gente ignora o quanto eles são fortes, né? Quanto são resistentes. Meus amores, vamos lá para nossa correção. Olha só, esse exercício está lá na página 84, tá?
Tá dizendo aqui que os bosquímanos, que são povos indígenas, eles vivem em florestas lá no sul da África. E eles se alimentam apenas daquilo que eles caçam e coletam ali, tá? Igual os nossos povos primitivos que a tia Welly já comentou com vocês. E aí a letra A perguntou assim: esses povos utilizam formas de conservação de alimentos? Não, gente, eles não usam, sabe por quê? Eles são caçadores e coletores, então eles só comem o que eles conseguem ali naquele momento, tá? Eles não armazenam alimentos, porque senão os alimentos vão perder, tá? Vamos lá, letra B. A tia Welly colocou. Letra B. Os alimentos se mantêm saudáveis por longos períodos de tempo? Não, né? Porque como eles não fazem essa técnica de conservação com os alimentos, eles têm que comer eles o mais rápido possível, tá bom? A tia Welly respondeu o seguinte: não, o alimento precisa ser consumido o mais rápido possível antes que estrague, né? Porque eles não conservam de forma alguma. Nem salgar os alimentos, eles salgam. Depois, letra C. Por que a vida humana se torna mais fácil com o uso de técnicas de conservação de alimentos? Gente, olha só. Às vezes, algumas famílias têm costume de fazer a compra do mês. Vai lá, ó, pra não ter que ficar indo ao supermercado toda semana ou todo dia comprando aquilo que vai comer. Faz uma compra do mês e guarda ali. Então, isso é uma técnica isso é um costume nosso que nós criamos, que nós desenvolvemos de armazenar os alimentos, não é? Só que lá antigamente isso começou quando o homem começou a fazer agricultura. Quando o homem começou a plantar, ele colhia grandes quantidades. Então ele começou a aprender a armazenar alimentos para não perder rapidamente, não é? Mas também, observem bem, a tia Welly respondeu o seguinte: porque facilitou armazenar alimentos para momentos de escassez, por exemplo, em épocas de secas ou invernos rigorosos. Quando eu tava respondendo isso aqui, sabe o que eu lembrei? Daquele conto da cigarra e da formiga. Lembra que a formiga armazena os alimentos para comer quando tiver um inverno rigoroso e a cigarra fica só cantando? Então, vai facilitar a vida da formiga, não vai? E a cigarra vai sofrer com a fome por falta do alimento. Então, isso facilita a vida das pessoas. Elas conseguem fazer planejamentos assim, tá bom? Número 9. O congelamento é uma forma muito antiga de conservação de alimentos. Desde a Era do Gelo. Muito antiga. Sobre essa técnica, podemos afirmar o quê? Letra A. A técnica do congelamento começou a ser utilizada com a invenção de geladeira e freezer? Não, né, gente? Começou bem antigamente e nós, até hoje, usamos isso. Depois, letra B. Não existe diferença na conservação de alimentos quando mantidos fora da geladeira ou dentro dela. Meus amores, a tia Welly também já comentou isso com vocês o seguinte: uma carne, por exemplo, ela vai perder bem rapidinho se estiver fora da geladeira, mas se estiver dentro vai durar mais dias, tá? O congelamento conserva os alimentos porque dificulta o desenvolvimento de micro-organismos que agem sobre os alimentos? Verdadeiríssima, porque os micro-organismos não gostam desse frio extremo do congelamento. Temperaturas negativas. Vamos lá. Letra D. Pode-se congelar, descongelar e voltar a congelar carnes e outros alimentos sem riscos para a saúde? Não, né, meus amores, de forma alguma. Tia Welly até falou pra vocês, tem uma bactéria que ela gosta muito de carnes e ovos, chama salmonela, e ela ama proliferar onde tem essa diferença de temperatura. Congelar e descongelar. Não pode, tá bom? Então, falsa. Verdadeira, a única é a letra C. Depois tá aqui, número 10, tá falando sobre os astronautas, que quando eles vão fazer as viagens espaciais deles, eles levam alimentos desidratados, porque ocupa menos espaço, tá bom? O que é o desidratado? Lá, quando começou a aula, eu disse pra vocês, é retirar a água do alimento, é secar ela, ameixa seca, alguns outros, tio Welly não tá lembrando, frutas secas são alimentos desidratados. Aí disse assim na letra A: além de promover espaço no transporte dos alimentos, essa técnica traz outra vantagem. Qual que é? Meus amores, você tira a umidade do alimento, quando eles desidratam, tira a umidade do alimento, ali vai deixar de proliferar, de criar uma colônia de micro-organismos, tá? Então a tia Welly respondeu o seguinte: desidratação contribui para a conservação dos alimentos, fazendo com que eles durem mais tempo. Depois, letra B. Como que esse processo funciona? Ah, olha só. Tá perguntando como funciona quando tá úmido, ó. E a tia Welly colocou assim: a umidade favorece o desenvolvimento de micro-organismos. Já disse pra vocês, eles gostam de lugarzinho úmido. E poucos sobrevivem a ambientes com pouca água. Eles não gostam de ambientes muito sequinhos, não, tá? Depois, número 11. Grãos, legumes e verduras, frutas, massas e carnes, salsichas, linguiças, podem ser embalados a vácuo. Embalar a vácuo é retirar o ar ali, o espacinho pro ar. Identifique o objetivo dessa maneira de embalar alimentos e explique como que ela é feita. Olha só, gente, é feita retirando o ar da embalagem. Não é retirando o ar do alimento, é da embalagem. E evita a decomposição rápida do alimento, porque o micro-organismo não sobrevive muito tempo sem aquele ar ali, né? Se for um espaço com muito ar, vai decompor mais rápido, tá bom? Vamos lá, na número 12, a minha página cortou, mas a número 12 da tia Welly está falando assim, ó, tá contando sobre carne seca, sobre charque. E aí diz assim: como que essa forma de conservação de carne
funciona? Ah, não, aqui tá falando de quando a gente conserva carne em gorduras e óleos. E aí tá dizendo assim, como que chama carne na lata, carne de lata. É uma comida tradicional. Os nossos avós, a minha avó mesmo, a minha mãe fazia muito isso. E é uma delícia. Então, olha só, como que essa forma de conservação de carne funciona? A tia Welly falou lá no comecinho, quando você mergulha o alimento no óleo ou ali na gordura, não vai ter muita passagem de ar. E aí, outra coisa, sem o ar passando por ali, não vai proliferar micro-organismos. Então, a tia Welly colocou, o ar não entra em contato com a carne, pois ela está coberta de gordura e os micro-organismos não vão sobreviver sem o ar. Agora, a número 13, que é a charque, que não é charque de tubarão, é charque da forma que a carne é feita, carne seca, carne de sal. Meus amores, ó, o charque é uma carne que recebe grande quantidade de sal, salga bastante. Esse tipo de preparação surgiu no Brasil na região Nordeste, atualmente bem comum, até aqui em Goiânia nós temos, tá bom? Depois desse processo, as carnes duram mais do que as outras que não são salgadas. Como que a salga favorece a conservação das carnes? Gente, o micro-organismo não gosta do ambiente salgado. E outra coisa também, que ao mesmo tempo que eles passam o sal, enchem a carne de sal, eles colocam ela pra secar. Então dá uma desidratada e salga bastante, tá bom? A salga favorece a conservação do charque, pois nos micro-organismos não se desenvolvem em ambiente salgado. Isso que eu contei pra vocês. Tem lugarzinho que micro-organismo não gosta de viver. Eles não são felizes por lá, tá bom? Meus amores, eu corrigi bem bonitinho aí. Até a nossa próxima aula de ciências, tá bom? Beijinhos!